Eu vou começar o programa com outro doutor Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Uma alegria ter o doutor Ricardo aqui com a gente, que é advogado. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Agora que a água já baixou, não é a poeira, que a água já baixou, nós tivemos aqui em São Paulo, principalmente, chuvas torrenciais nesse mês todo de outubro, mas a chuva do dia 11 foi a que causou mais estragos e, de uma maneira geral, muitas pessoas perderam tudo, não só estabelecimentos comerciais, mas também as casas, por conta de muitos dias. Algumas casas ficaram mais de 5 dias sem energia elétrica. Então, e depois teve outra chuva recorrente, aconteceu a mesma coisa. Então, não deu nem tempo de você cobrir um prejuízo para você já pensar no outro. E é importante que agora, quando você já não tem mais a água na tua casa, que a luz já voltou, você começar a pensar no que você vai fazer no que diz respeito ao ressarcimento. Porque nós temos muitas dificuldades, muitas vezes, de buscar os nossos direitos. Porque a gente sabe que a justiça muitas vezes é morosa, que então daí você fala, mas tem todo aquele processo, será que eu vou conseguir? Vai! Existem os caminhos corretos, que é o que o doutor vai explicar para a gente hoje, para você entender a quem recorrer, para quem que você vai reclamar. Porque às vezes você fala, doutor, cai a árvore, daí a árvore, a prefeitura não podou a árvore, mas aí a energia elétrica falta, meu carro está na rua, enche d'água. Então eu quero começar falando sobre a questão da Enel, porque a gente sabe que existe toda uma fiscalização, existe uma deficiência muito grande que a gente tem visto, e as pessoas, sim, perderam até alimentos, né, doutor? Boa tarde. Sim, obrigada, viu, Ricardo? Mais uma vez você está aqui com a gente. Eu agradeço o convite, muito obrigado mesmo. E o assunto é de suma importância, né? Porque muitas pessoas físicas e jurídicas também ficaram aí no prejuízo. A verdade é o seguinte, que na lei do consumidor, né, o consumidor ele é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, veja bem, quem que é o consumidor? É aquela pessoa que recebe por último a prestação de serviço. É o consumidor final, né? Que somos nós. Somos nós. Que estamos lá em casa e acaba a luz, por exemplo, você não sabe Isso. o que fazer de uma maneira mais coloquial, né? Acaba a luz. Isso. E também a pessoa jurídica também é consumidora final. Que seria uma empresa, um restaurante. Isso, também tem alimentos, também tem prejuízo, né? E a vantagem do consumidor é que ele pode entrar com a ação no domicílio dele. Não precisa ingressar, por exemplo, contra a Enel, sei lá, em Brasília. A lei permite que entre no domicílio próprio. Entendeu? Significa que, por exemplo, eu não preciso recorrer a um advogado em Brasília ou a instituição em Brasília. Eu posso, da minha casa, por São Paulo, que eu moro em São Paulo, ou por exemplo, a casa tem em Ribeirão, Rio Grande da Serra, né, Ricardo? Rio Grande da Serra. Eles estão em Rio Grande da Serra. Se houve alguma coisa lá, na justiça de lá eu já consigo. Isso, vai procurar o domicílio, qual é a justiça competente, a jurisdição competente, e tem outros trâmites importantes. Se for pessoa física, que o prejuízo não ultrapasse de 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Então, mas a minha preocupação é a seguinte, por exemplo, eu quero falar primeiro com a gente mesmo, não com a empresa. Porque, por exemplo, no caso de Ricardo ou outros empresários, ou mesmo uma grande empresa, você consegue fazer um levantamento dentro do teu estoque, no caso de alimentação, por exemplo, daquilo que você perdeu. Agora, a gente em casa, você perde, por exemplo, você tem um freezer. Para a gente é bastante, né, Ricardo? Você tem alimento do mês, por exemplo, ou queima uma televisão. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que eu tinha aquilo na geladeira? Eu gastei, sei lá, R$1.000 de compra. Tem que ter pelo menos uma nota fiscal, né? Aí que tá. Tem que ter uma nota fiscal. Em relação a produtos como geladeira, forno, você pode ver a marca e fazer uns 3 orçamentos. Sei. Baseado nos Queimou, eu faço o orçamento. Isso, faz o orçamento. São 3 orçamentos, aí a pessoa pega aquele produto e vai juntando o orçamento de todos. Pelo menor orçamento, vai e ingressa com a ação, pedindo o ressarcimento do valor total. Entendeu? Ou seja, daí eu faço um levantamento. Se queimou uma televisão, como eu falei, se cai um fio, por exemplo. Porque a minha dúvida também é a seguinte: se eu tenho seguro da casa, um seguro cobre isso, Ricardo? Seguro cobre, e depois o seguro pode ingressar com uma ação regressiva contra... Que daí já não é problema meu, o seguro me paga. Aí o seguro te paga. Daí inclui até, por exemplo, se... Depende do valor da apólice também. Se ultrapassar o valor, o seguro vai cobrir até aquele valor, depois a diferença você pode buscar
no judiciário. Agora, você falou assim que eu não preciso, se for abaixo de 20 mil reais, eu não preciso buscar... 20 salários mínimos. 20 salários mínimos, não perdão. precisa de advogado. Mas aí eu faço como? Eu vou... No juizado especial, através dos orçamentos. Não é PROCON, juizados... Não. PROCON é a parte administrativa, não é judiciário. O PROCON ele serve, por exemplo, para cuidar administrativamente antes de ingressar na justiça. E ele suspende o prazo prescricional da ação de ressarcimento. E daí eu vou onde para prestar um pedido como esse de ressarcimento? Por exemplo, você mora no centro de São Paulo. Se a ação não ultrapassar 40 salários mínimos, aí você pode procurar o juizado especial cível, que é o conhecido juizado de pequenas causas. Que é no fórum? No fórum. Você procura... Pessoalmente eu vou? Pessoalmente, leva toda a documentação. Certo. Até 20 salários mínimos, você pode pessoalmente ingressar sozinho, sem advogado. Passou de 20 salários, você tem que procurar um profissional da área para ele ingressar com a ação. Então, uma coisa importante que eu já quero elucidar para você, para a gente ir para o segundo passo, que é acima dos 40 salários mínimos. 20 salários mínimos, faz a conta aí. Quanto está o salário? 1.600 e pouco, 1.400 e pouco. 12, se eu não me engano. Então, você faz a conta de quanto é que vai dar. Você vai ter que levar, quando você for no juizado de pequenas causas da sua cidade ou da região que você mora, porque São Paulo é grande e tem vários, você vai ter que já ter esse orçamento. Não adianta que se você chegar lá sem isso, que o doutor Ricardo está explicando, você vai ter que voltar para fazê-lo. Então, adianta as coisas. Você perdeu alguma coisa na sua casa? Não precisa ser muito, porque o que você perdeu era seu. Então, é um direito que você tem de tentar, pelo menos, reaver. Lógico, não é 100% de certeza de que vai conseguir, não é. Mas faça o possível para que você seja atendido. Então, queimou alguma coisa? Faz o levantamento, 3 orçamentos, deixa já ticado ali a xerox direitinho do orçamento que foi feito, tira a foto da geladeira ou da televisão, seja do que for que está queimado. Roupas, comidas, comida, ou alguma coisa ligada à alimentação. Ah, eu gastei tanto, então procura tirar... Vai com tudo pronto, com todos os documentos para que você possa dar essa entrada. Esse é um passo. E daí aguarda, né, doutor? Aí entra com a ação, só que o consumidor tem uma grande vantagem no Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que estava errado não é o que estava certo, é a empresa. Então a causa já é ganha, porque não tem nem como eles provarem que estavam certos, porque demoraram algumas casas 5 dias para voltar. Exato, então. Aí o que acontece? Aí o que a empresa pode alegar? Tem um lado da defesa. Certo. Ela pode alegar que foi caso fortuito ou força maior. Que ela não, que a natureza fez acontecer aquela situação. Sei. Para tentar se eximir da responsabilidade. Mas, no meu ver, isso pode até amenizar a situação, mas não tira a responsabilidade. Por quê? Porque a empresa que vem atuar no Brasil tem que estar preparada para atender o consumidor. E uma coisa importante, por isso que eu estou reforçando para você buscar os seus direitos. Quanto maior o número de denúncias e de pedidos, significa que você não está sozinho nesse barco. Sim. Então, por mais que a empresa tente justificar, a partir do momento que você tem milhares, se não milhões até de pessoas, porque milhões de pessoas foram atingidas, começando a reclamar, daí não adianta, a empresa perde a razão. Então, você não pode deixar de lado um direito que é seu. Você não vai pagar nada para isso, né, doutor? Não paga, né? Olha, depende, né? Se for nesse dá até os 40... Não, até 20 salários, não. Não, né? Isso. Aí passou disso, é combinar com o advogado. E a ação é contra a Enel, não a ANEEL. Contra a Enel. Isso, a ANEEL é o órgão regulador da prestação de serviço da Enel. Então, tá vendo algumas imagens aí na tela de quando dessa chuva que foi a mais torrencial no dia 11 de outubro? E são imagens terríveis porque escureceu tudo e foi um horror mesmo. Quem estava aqui, e você mesmo que não está aqui em São Paulo, que nos acompanha de outros estados, também acompanhou porque todos os telejornais anunciaram. Então, olha, é de graça até os 40 salários, até 20 salários mínimos, tá? Que dá uma média de 40 e poucos mil reais, né, doutor? Mais ou menos. Dá uns... Então, que 40 salários dá quase 56 mil. 56 mil. Daí, esse é um ponto, tá? Então, você tem até os 20 salários mínimos essa oportunidade de fazê-lo sozinho. Passou disso, que é aí que já entra casas maiores e também a partir de pequenos comerciantes também, porque você tem todo um prejuízo. Agora, doutor, no caso de comércio,
mesmo que sejam comércios menores, eu coloco, daí eu posso conversar com o advogado, porque eu tenho que ter um advogado daí. Até porque eu penso o seguinte, eu posso colocar o prejuízo da falta de vendas, porque se eu deixei o restaurante fechado, queimou, não é só a comida, é tudo, né, doutor? Lucros cessantes, né? Como chama, doutor? Lucros cessantes. Lucro cessante, ou seja, parei de... O que deixou de ganhar. Tá. Vai fazer a média da venda diária, né? E vai falar, ó, fiquei tantos dias parados, ou nesse dia deixei de vender tanto. Aí você vai pedir o ressarcimento do prejuízo material que você teve, mais a perda que você teve naquele dia por não faturamento. De quantos dias eu ficar parado? Dos dias que você ficou parado. E no caso, nesse caso específico, quando se fala nesse prejuízo, por exemplo, eu sei que é mais difícil para acontecer, mas se eu estou num lugar que é de um risco maior, por exemplo, de queda de fios, e essa queda, a gente viu alguns fios aí caídos em cima de casas, mas cai em cima do carro, eu perco. Eu também posso colocar isso, doutor? É da competência também da Enel. Da Enel, né? Sim, lógico. Tudo que for prejuízo voltado à parte de elétrica, nesse caso. Num pacote só e entra com uma ação só. No caso de queda de árvore, prefeitura, doutor? Prefeitura. Mesmo tipo até 20 mil também, a mesma coisa? É, mesmo, o procedimento em si não muda. Até 20 salários, sem advogado. Passou de 20, tem que procurar um advogado. Vara comum, que é acima de 40 salários, por exemplo, uma empresa gigante deu um prejuízo de 100 mil reais. Aí tem que ser na vara comum. É um outro, aí precisa de advogado. Tá. Entendeu? Assim que funciona. Só abaixo de 20 mil é que eu posso fazer sozinha? Pode sozinho. Mas se tiver alguma dúvida, também é importante que você contrate um advogado, porque às vezes a falta de conhecimento até pode fazer com que você perca. Porque muitas vezes a gente não sabe se expressar juridicamente falando, né, doutor? Verdade. E a maneira como você vai se expressar pode fazer com que você perca uma causa, porque você pode se confundir. E essa confusão, a empresa pode usar contra você. Sim. Que a gente também tem que estar muito atento. Então, que fique para você a orientação do Dr. Ricardo, justamente para você entender que, mais que nunca, esse é o momento de que nós possamos aprendermos a buscar os nossos direitos. A gente tem que aprender a buscar o direito da gente, né, doutor? Exatamente. E o Código do Consumidor é uma excelente lei que todos deveriam ler. E utilizar mais, né, doutor? E digo mais, dependendo da situação, ainda dá para pedir a indenização por danos morais. Entendeu? Como assim, doutor? Por exemplo, você pede o dano material, foi o que você teve. Certo. E o prejuízo moral, o sofrimento que você teve em relação àquela situação. Isso então, independente do valor, até abaixo dos 20. Por isso que eu falo que é bom ter um advogado, doutor. Porque daí a gente até vai 20 salários mínimos, você tem que acumular todos os pedidos, o material e o moral. Passou de 20 salários também, só que tem sempre um teto previsto em lei, entendeu? Certo. Olha, eu vou deixar os contatos do doutor. Lá no Instagram dele, você tem mais informações e tem links na bio para você marcar um horário com ele e fazer essa consulta e contratá-lo para advogar para você. Por quê? Porque é muito importante que você tenha alguém experiente para fazê-lo. Porque, como o doutor falou, às vezes você já ficou... Aquela angústia que você passou, o sofrimento que você passou, também já significa que você pode receber um valor a mais. Mas, neste caso específico, são procedimentos muito técnicos que a gente não entende, independente de não exceder os 20 salários mínimos. Então, lá no Instagram do doutor, que é o Rico Olivas 76, está aí na tela para você, Rico Olivas 76. Tudo junto, você entra em contato com ele, porque ali tem o link na bio, que já tem todas as informações para você falar com ele e se explicar e se receber uma explicação mais adequada. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Fica aqui com a gente para você comer um pouquinho de esfirra. Você gosta de esfirra, faço doutor? Questão, amo.